Olá a todos, meu nome é Giovana e hoje eu e a Daniela vamos falar um pouquinho sobre a linguagem de programação Lua. A gente tem que os nomes eles podem ser qualquer cadeia de letras, dígitos e sublinhados, desde que não comece com um dígito e também eles não podem ser as palavras-chave reservadas. End, break, do, else, else if. Em Lua também tem a diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, esse end tudo minúsculo a gente não pode usar como nome. Só que o end maiúsculo ou só com A maiúsculo já tem uma diferenciação, então a gente pode usar como identificador. As variáveis. Lua é uma linguagem dinamicamente tipada. As variáveis não possuem tipo, somente os valores possuem tipos. E também a gente tem três tipos de variáveis em Lua: as variáveis globais, as variáveis locais e os campos de tabela. As variáveis globais elas não precisam ser declaradas. Então aqui, j igual a 10, ela é uma variável global. Para a gente declarar uma variável local, a gente precisa colocar o local na frente. Então, local igual a 1 é uma variável local. E, diferentemente das variáveis globais, as variáveis locais têm seu escopo limitado ao bloco em que elas são declaradas, como a gente vai ver mais para frente. Vinculação. Em Lua, a gente não declara o tipo da variável. O tipo da variável é determinado dinamicamente. Depende do valor que ela está armazenando. Então aqui a gente tem A igual a 2, A é do tipo number. Só que se na próxima linha a gente já colocar A igual a linguagem Lua, ela armazena o tipo string. A gente tem que o escopo em Lua é o escopo estático ou léxico. Então as variáveis locais podem ser livremente acessadas por funções definidas dentro do seu escopo. O escopo das variáveis começa no primeiro comando depois da sua declaração e vai até o fim do bloco mais interno que inclui a declaração. Então a gente tem aqui x igual a 10, o x é uma variável global. A gente abre um novo bloco com do e a gente cria um novo x, um x local, com o valor do x global. Então o x local é 10. Depois temos x igual a x mais 1. Então a gente está usando o x local. Como o x era 10, o x passa a ser 11. A gente abre outro bloco dentro desse bloco e cria um novo x local. Então esse x local vai ser o valor do x do bloco anterior mais 1. Então o valor é 12. Aí a gente fecha esse bloco, então o x passa a ser do bloco anterior, que é 11. E ao fechar também esse bloco, o x passa a ser o x global, que é 10. Tipos de dados primitivos. Existem 8 tipos básicos em Lua: new, boolean, number, string, function, user data, thread, table. Então, a gente tem aqui hello world é string, 10.4 vezes 3 é number, print é uma function, type é uma function, boolean pode ser true or false, new é um tipo vazio e assim por diante. As strings. Em Lua, as cadeias são valores imutáveis. Então, diferentemente de C, para a gente mudar um caractere dessa string, a gente precisa criar uma nova string. Então, a gente tem A igual a one string. Para a gente mudar esse A gente tem que criar uma nova string. Então, aqui, B igual a string.gsub, e essa é a função que a gente usa. Aqui a gente está trocando na string A one por another. Então, quando a gente imprimir o A, vai ser one string, e quando a gente imprimir o B, vai ser another string. As cadeias podem ser delimitadas com o uso de aspas simples ou duplas. Então, aqui a gente tem o A com aspas duplas e o B com aspas simples. É a mesma coisa, tanto faz. Para a gente saber o comprimento de uma cadeia, basta usar esse operador hashtag. Para a gente descobrir o comprimento de uma cadeia, basta usar esse operador. Então, aqui a gente tem A igual a hello. Para a gente saber o comprimento desse A gente usa esse operador, que vai dar 5. Assim como esse goodbye vai dar 8. Aí aqui a gente pode ver que o /0 conta como um caractere. Em Lua, a gente representa os arrays diretamente como tabelas, usando números inteiros positivos como índices. As tabelas elas são objetos, elas não são nem valores e nem tipos.
Em Lua, a gente representa os arrays diretamente como tabelas, usando números inteiros positivos como índices. As tabelas, elas são objetos, elas não são nem valores e nem variáveis. Então aqui a gente tem uma nova tabela sendo criada com o uso desse colchete, e essa tabela vai ter sua referência em A. K igual a X, então AK igual a 10, a chave vai ser X e o valor vai ser 10. A 20 igual a great, então a gente tem que a chave é 20 e que o valor é great. Então aqui a gente tem novamente uma nova tabela sendo criada com AX igual a 10. Quando a gente coloca B igual a 10, a gente está criando uma nova referência para essa tabela. Então B se refere à mesma tabela que A. Então quando a gente imprime BX, o valor vai ser igual ao de AX, que é 10. E quando a gente coloca BX igual a 20, então o AX também passa a ser 20, porque eles fazem referência à mesma tabela. Só que, quando a gente coloca A igual a nil, o A para de fazer referência a essa tabela, só que o B continua. E quando tem B igual a nil, não tem mais referência a essa tabela. Em Lua, a gente tem o costume de começar os arrays com 1 e não com 0 como C. Então aqui a gente está criando novamente uma tabela vazia com 1000 novas entradas com esse for, que vai de I igual a 1 a 1000. A gente tem que a chave é I e que o valor é I vezes 2. Então, a 9, o valor vai ser 18. Então, aqui a gente criou uma nova entrada AX igual a 10, e ao imprimir a gente tem que o AX é 10. Só que como a gente não criou um valor para essa entrada Y, ao imprimir vai dar o valor 1000, que é vazio. Agora eu vou dar prosseguimento à apresentação falando sobre as expressões e sentenças de atribuição. Expressão aritmética. A precedência dos operadores em Lua funciona da mesma forma que funcionaria em matemática. Certos operadores serão avaliados antes que outros e os parênteses eles podem ser usados para alterar essa ordem que essas operações vão ser executadas. Aqui a gente vê uma lista das precedências dos operadores em Lua, sendo que eles estão dispostos da menor para a maior prioridade. Sendo que o parênteses pode mudar a ordem quando eles vão ser executados. A associação dela é feita da esquerda para a direita, menos na concatenação e na exponenciação, que eles são associativos à direita. Aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo a gente vê alguns valores para o A, o B, o C e o D. E a gente tem duas expressões, a gente tem o S e tem um T. Pela nossa lista de precedência, a gente vê que entre o mais, a exponenciação e a multiplicação, primeiro vem a exponenciação, depois vem a multiplicação e depois o mais. Lembrando que está do menor para o maior. Sendo assim, nessa expressão S, a primeira coisa que a gente vai resolver vai ser a exponenciação, depois a multiplicação e por último a soma, que vai ficar basicamente o seguinte passo. E isso vai resultar na saída 19. O T, ele vai ter uma saída diferente justamente por causa dos parênteses, onde eu vou mudar a ordem que deveria ser para primeiro fazer a multiplicação e logo após a exponenciação e por último a soma, ficando assim com a saída 82. Conversão de tipos. A Lua ela provê a conversão automática entre valores de strings e números em tempo de execução. Como em Lua a gente tem menos tipos que o usuário pode entrar, todos os números vão ser armazenados como double.
ele meio que já faz essa conversão de muitas coisas pra gente, justamente para essa simplificação de tipos que a gente coloca. Qualquer operação aritmética aplicada a uma cadeia tenta converter essa cadeia para um número, seguindo as regras do analisador Lexio de Lua. Inversamente, sempre que um número é usado, onde uma cadeia é esperada, o número é convertido em uma cadeia em um formato razoável. Aqui a gente tem uma forma, mesmo sendo muito abrangente, ele fazendo muitas coisas automaticamente, a gente tem uma expressão que pode também fazer pra gente, que no caso é transformar, por exemplo, um número para um string pelo toString e o inverso também, sendo que o número também ele dá a opção de você poder colocar a base caso você queira um número em uma determinada base diferente, fazendo a conversão também para você. Essas são as expressões relacionais. A gente tem o igual a igual para comparar se são iguais, o tio e o igual para sendo o inverso do igual a igual, o menor, o maior, o menor igual, o maior igual, sendo que esses operadores sempre vão resultar em verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos em Lua são esses três, e eles seguem as convenções da lógica matemática, sendo que tanto AND quanto OR usam a avaliação de curto-circuito, ou seja, o segundo operador ele vai ser avaliado somente se necessário. Aí aqui a gente tem dispostas algumas expressões e os seus valores. A respeito de sentenças de atribuição, podemos fazer atribuições simples e, como geralmente acontece nas linguagens, a gente utiliza o sinal de igualdade para o operador de atribuição, sendo que o outro, a gente já falou aqui, que o diferencia do igual a igual, né, nas expressões relacionais. Não tem operadores de atribuição compostos, então esses tipos de atalho, como o de incremento, ele vai ter que ser feito como se fosse por extenso. Então não existe nem o mais, nem o menos, nem o mais igual e nem o menos igual. Todos eles vão ter que ser escritos seguindo a ideia dessa forma, sem essa simplificação do A na expressão. A atribuição por expressão, ela também não é aceita na linguagem. Então, por exemplo, eu não posso pôr o A igual a B igual a C igual a 0. Eu teria que fazer a atribuição de cada uma e a atribuição em lista ou as atribuições múltiplas são aceitas na linguagem. Então, eu poderia fazer essa disposição, que eu estaria dizendo que o A teria o valor de 0, o B teria o valor de 0 e o C teria o valor de 0. E isso é aceito na linguagem. Agora, vou falar sobre estruturas de controle no nível de sentença. Então, sentenças de seleção. Pela BNF, a gente tem essa disposição para o if, onde a gente tem o if, nossa expressão, a palavra reservada then, o nosso bloco de instrução, podendo ser seguido do else if, com a expressão, a palavra reservada e o bloco, e em seguida o else e o bloco, terminando com AND para fechar o if, considerando que não há a utilização de chaves na linguagem. Então aqui a gente tem um exemplo de como seria uma implementação dessa, sendo que não necessariamente o else if ou o else são obrigatórios, mas caso seja disposição, assim vai ser a execução deles. Aqui a gente vê que não há necessidade de parênteses, e pela forma como foi disposto,
a gente vê que a saída desse, como não é 40, entraria aqui e sairia igual a 40. Aqui também teve um erro, né? O sinal de igualdade deveria ser ao contrário. Mas é isso. Sentenças de seleção múltiplas. Não há estruturas como o switch case em Lua. A alternativa para esse tipo de caso, geralmente, é você implementar uma função que faça isso. Então, basicamente, você colocaria as funções. Então, você ia fazer os if-elses, né? Que no caso seriam os cases por você mesmo. Sentenças de interação. Então, aqui a gente tem os laços que são possíveis, né? Que é o do while, o do for e o do repeat. Eles têm essa estrutura. O laço do for, ele repete o bloco de código enquanto a variável de controle varia com a expressão aritmética. O laço do which, o bloco interno, não termina na palavra, mas somente após a condição. Assim, a condição deve referir a variáveis locais declaradas dentro do laço. Aqui a gente tem um exemplo de implementação dos 3 laços. Então, a gente tem o while, nossa expressão, o do, que é a palavra reservada, que vai fazer o que estiver dentro do bloco enquanto for verdadeiro, e o end, que vai indicar o fechamento do laço. Nesse caso dessa disposição aqui, a gente vai ter na saída 50. Mesma coisa para a soma, a gente vai ter um for, que vai do i até o 100, sendo incrementado de 1 em 1, porque não houve nenhuma restrição aqui. E ele vai ser somado, a soma junto com o i, e vai terminar. Teremos essa saída e o repeat, que vai repetir esse número, vai repetir essa string 50 vezes, enquanto o número não for igual a 0. Como sempre, para saber mais, a gente tem um manual da linguagem. E obrigado.